Igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Ontem e hoje, nós tivemos algumas ministrações, duas ministrações, e essas duas ministrações, elas fizeram introdução à palavra de hoje. Elas prepararam o caminho para que nós estivéssemos aqui e pudéssemos ouvir. No sábado, o pastor Jesus ministrou sobre o encontro com a palavra. Quando nós aceitamos que é através da palavra que nós somos transformados, que nós somos moldados, que nós somos restituídos por Deus. Quando Jacó lutou com o anjo, ele saiu ferido. Jacó, ele perdeu, ele foi ferido na coxa. Porém, ele saiu da presença do anjo com a sua vitória. Hoje de manhã, o Ronivon ensinou sobre achegando-se a Deus por meio do serviço. Quando nós dedicamos a nossa vida a trabalhar em prol de Deus, e isso faz com que nós nos acheguemos um pouco mais da presença do Espírito Santo de Deus. Isso faz com que nós nos aproximemos um pouco mais da vontade de Deus, através do nosso trabalho, para Ele, em prol dEle, em prol da missão dEle para nós aqui na terra. Quando ele falou sobre essa palavra, ele deu o exemplo de Moisés. Quando foi falado sobre Moisés, quando Moisés foi falar com Deus, e Deus estava, de certa forma, descrente do povo de Israel. Porque Deus fazia de tudo, Deus colocava tudo, Deus fazia maná cair do céu, Deus fazia uma coluna de fogo iluminar o caminho, uma nuvem tampar o sol, e mesmo assim o povo insistia em criar deuses, em criar ídolos. E Deus, Ele iria cumprir a promessa, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não tem meias palavras. Quando Ele promete, Ele cumpre o prometido. E nesse momento em que Deus prometeu a Abraão que a nação dele seria mais numerosa do que as estrelas do céu, da mesma forma como nós não podemos contar a areia da praia, nós não poderíamos contar a descendência de Abraão, Ele fez isso se cumprir. Mas só que ele não iria mais acompanhar Moisés e o povo. E nesse momento Moisés, ele se colocou diante de Deus e disse que ele não sairia dali, se a presença de Deus não saísse com ele. Se a palavra de Deus não fosse junto com eles, Deus poderia mandar anjos, Deus poderia mandar colunas de fogo, Deus poderia fazer chover maná do céu, que Moisés não sairia daquele lugar. Essa palavra, essas duas palavras, elas servem de introdução para nós hoje, nessa noite. Porque foi falado também sobre a unção. Unção essa que foi derramada sobre Saul, a pedido do povo de Israel. Quando nós falamos de Saul, e Saul ele vem sido muito pregado na nossa igreja, nós estamos falando de um homem escolhido para liderar o povo de Israel. Um homem que foi separado para que pudesse governar sobre o povo de Israel, para que pudesse reinar sobre esse povo. E esse homem, ele recebeu a unção de Deus. Saul, ele recebeu duas coisas. Saul recebeu poder e Saul recebeu unção. São duas coisas diferentes. O poder foi concedido pelo povo. Saul teve poder porque as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, escolheram ele como o rei para eles. E a unção foi dada por Deus, porque o povo necessitava de alguém para comandá-los, porque todos os povos que haviam naquela região, que haviam ao redor deles, tinham um rei. Então, na cabeça de Israel, eles precisavam também de um rei. Eles precisavam também de alguém para liderar, alguém para estar acima deles, alguém para intermediar, para fazer uma ponte entre eles e Deus. E Saul foi escolhido. Porém, chegou numa parte da vida de Saul em que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Saul, ele tomou uma decisão. Saul tomou uma decisão de sacrificar antes do tempo. Esse sacrifício feito antes do tempo fez com que ele perdesse a unção de Deus na vida dele. Porém, a perca da unção, ela não traz a perca do poder. Porque mesmo sem unção,
Saul ainda reinou sobre o povo de Israel durante muitos anos. O que eu quero dizer com isso? Onde que eu quero chegar? Você pode ter poder, você pode ter influência, você pode ter tudo que o mundo oferece, mas se você não tiver a unção de Deus na sua vida, nenhuma palavra que você lançar irá ter autoridade diante de Deus. A partir do momento em que você perde a unção, você pode saber fazer, você pode saber falar, você pode saber cantar, mas só que a voz do Espírito Santo de Deus não vai falar através de você. Quando nós estamos falando de unção, nós estamos falando de uma busca. Nós estamos falando de uma caminhada. Nós estamos falando não de 100 metros rasos, mas a gente está falando de uma maratona. Nós estamos falando que todos os dias nós vamos morrer, todas as noites nós vamos morrer e todos os dias nós vamos nascer de novo. Nós estamos falando que nós vamos ter uma restituição na nossa vida, porque Deus ele vai nos dar todos os dias aquilo que nós precisamos. Todos os dias Ele vai nos conceder aquilo que nós necessitamos para que nós possamos fazer se cumprir a vontade dEle nas nossas vidas. Então esses 2 dias, sábado e domingo de manhã, eles foram para ensinar que nós podemos fazer o que nós quisermos, mas sem a unção de Deus, isso não tem valor nenhum na nossa vida. E isso não vai somar em nada para que nós possamos ter a salvação de Cristo. Isso não vai somar em nada para que nós possamos ter a unção de Cristo na nossa vida. A unção ela é derramada sobre nós a partir do momento em que nós temos o quebrantamento do nosso coração. Atos capítulo 2, quando desce o fogo dos céus e se separa como línguas de fogo e desce sobre a cabeça de cada um que estava naquele lugar, aquilo lá não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Aquilo foi algo que aconteceu através da preparação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Quando nós nos colocamos em um momento, em um local onde nós estamos buscando a unção do Espírito Santo de Deus, nós estamos naquele momento, naquele local, através da presença de Deus, buscando o nosso quebrantamento. Porque é através desse quebrantamento que vamos ter a experiência do Espírito Santo de Deus entrar nos nossos corações. A partir do momento que nós estamos reunidos nesse lugar, mas nós não temos comunhão, nada vai acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus ele não trabalha onde não há comunhão. Ele não trabalha onde não há organização. Nós temos que ter a consciência que esse Espírito ele vai descer sobre nós a partir do momento em que nós entregarmos a nossa vida e fazermos com que Ele seja reconhecido como Senhor e Salvador de nós. Quando a unção de Deus entrar verdadeiramente nos nossos corações, é quando nós vamos começar a dar frutos no reino de Deus. Antes disso, nós temos que nos preparar. Antes disso acontecer, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer com que essa presença ela seja válida na nossa vida. E foi isso que eu aprendi ontem e hoje. Que nós devemos valorizar essa presença, que nós devemos valorizar a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós devemos buscar na palavra de Deus a instrução que nós precisamos para que nós possamos fazer acontecer dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Porque através do nosso serviço, através daquilo que nós estamos fazendo dentro da igreja, é onde Deus vai ser exaltado. É onde Deus vai fazer com que nós possamos dar frutos a Ele. Às vezes nós achamos que a nossa função ela é muito pequena, ela é muito baixa, ela não tem reconhecimento, mas é justamente o contrário. Porque é através da nossa dedicação é que Deus faz acontecer na nossa vida. Só basta nós nos oferecermos e nos dispusermos diante dEle da mesma forma como Jesus fez. Quando Ele precisava de um cordeiro para ser sacrificado em prol de todos nós. Cristo se ofereceu naquele momento. Cristo se colocou diante de Deus e disse: eis-me aqui, usa-me a mim. Faça de mim o seu cordeiro. E é isso que Deus espera da sua igreja hoje. Deus espera que haja membros, hajam
membros desse corpo que se levantem e digam: eis-me aqui, usa-me a mim, faça de mim o seu instrumento, usa-me para fazer a sua obra e levar a sua palavra. É isso que Deus quer ouvir de nós nessa noite. E é isso que Ele quer falar conosco nessa noite. Lucas capítulo 15, verso de número 3. Podem se continuar sentados, mas abram suas Bíblias, porque agora nós vamos começar a pregar. Eu gostaria que a igreja se lembrasse desses dois pontos: poder e unção. Lucas capítulo 15, verso 3. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Verso 7. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Quando nós paramos e pensamos sobre a palavra de Deus, o que ela nos diz? Que o coração quebrantado, que Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Salmos. Quando Deus ele encontra uma pessoa disposta a se entregar diante dele, de se quebrantar diante dos seus pés, ele não resiste a isso. Deus, ele, por ter esse quebrantamento por nós, ele fez com que o seu filho descesse, viesse sofrer o que nós sofremos, passar pelo que nós passamos e sentir o que nós sentimos. Essa experiência para Cristo foi o ápice, para que Ele pudesse nos mostrar que nós somos capazes de vencer a carne, nós somos capazes de vencer o nosso inimigo, porque Ele veio e se pôs no nosso lugar e Ele venceu esses inimigos. Ele venceu da mesma forma que nós podemos vencer. E nessa parábola das 100 ovelhas, ele diz exatamente isso. Essa parábola, ele traz a nossa atenção para o valor que tem uma alma. Para o quanto que Deus valoriza a presença das almas dentro da sua igreja. O quanto Deus valoriza a salvação de almas e a conversão verdadeira das pessoas à sua palavra. Quando nós falamos sobre salvação, quando nós falamos sobre almas, é muito bonito quando nós colocamos dessa forma, que você deve aceitar Jesus, você deve se entregar a Jesus, e no momento da aceitação é algo muito lindo, porque realmente a pessoa ela se quebranta e ela se entrega diante dos pés de Deus. Mas a verdadeira mudança de caráter, a verdadeira mudança de pensamento, ela acontece a partir do momento em que a igreja se esvazia e a pessoa ela chega em casa. Eu sei disso porque eu passei por isso, de aceitar Jesus, de dizer sim e de ter que chegar em casa. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos dizendo que o nosso coração, ele pertence a Ele. O nosso coração e a nossa vida vai ser entregue a Ele. E nós estamos dispostos a fazer com que a vontade dEle seja feita na nossa vida. E isso tem um peso muito grande nos nossos ombros, quando nós fazemos isso. Por isso que Jesus disse que o peso, o fardo dele e o jugo dele é mais leve que o nosso, quando nós nos entregamos diante dele. A responsabilidade de levarmos a palavra, de pregarmos o evangelho, é algo que tem que ser levado a sério por nós. É algo que tem que ser levado a sério na nossa vida, porque isso não é algo fácil de se fazer, principalmente em alguns meios. Quando nós olhamos para Paulo e Silas,
Paulo e Silas, eles andavam, pregavam e falavam sobre Cristo Jesus, sobre a vinda e a morte do Messias, sobre o plano de salvação de Cristo na terra. E essa vinda de Paulo e Silas, essa caminhada deles, fazia com que pessoas os atacassem, pessoas fossem atrás deles. Certa vez, eles andando, encontraram uma garota. E essa garota, ela profetizava sobre o futuro. Ela fazia revelações sobre o futuro. E tinham pessoas, homens, que lucravam por essas revelações. Paulo e Silas, passando, essa menina começou a falar sobre eles, a falar com eles, a falar para eles que eles eram homens de Deus, que eles eram homens ungidos, que eles eram homens separados por Deus. Naquele momento, Paulo e Silas, eles lançaram sobre aquela menina uma palavra de libertação. Eles libertaram ela do demônio que possuía aquela menina, e esse demônio, saindo da vida dela, fez com que ela perdesse esse dom de revelação, esse dom de profecia. E nesse momento, os homens que lucravam com essas revelações, eles se iraram contra Paulo e Silas. Eles foram contra Paulo e Silas. E nesse momento a gente acha o primeiro empecilho. Porque quando nós ministramos sobre Deus, nós podemos ter uma certeza só, de que haverão pessoas que irão contra nós. Vai haver pessoas que vão dizer que você é brega, que não tem nada a ver, que Deus não tem nada a ver, que é melhor ir para a festa do que ir para a igreja, que é melhor fazer bagunça na rua do que vir para a igreja, que é melhor beber do que ir para a igreja. Eu já ouvi muito isso. Quando nós estamos dedicados a fazer com que Jesus seja revelado, nós estamos falando que nós estamos aceitando que o mundo vai vir contra nós. Que nós vamos ter pessoas que vão lutar para que nós não falemos a verdade. Nós vamos ter pessoas que vão lutar para que a palavra não seja conhecida. Mas nesse momento é onde tem que haver a transformação. É nesse momento em que a unção ela tem que fazer a diferença na nossa vida. É nesse momento em que a oração, o jejum, a busca na palavra é que eles fazem diferença na nossa vida. Porque quando Paulo e Silas foram acusados e foram levados a julgamento, eles nem foram julgados, eles simplesmente foram condenados e lançados na prisão. Eles poderiam ter ficado irados, eles poderiam ter lutado, eles poderiam ter pegado a espada e ido à guerra. Mas só que não é essa atitude que Deus espera de nós. Quando nós somos confrontados, é no momento em que nós somos provados por Deus. Porque é nesse momento em que nós temos a chance de revelar a palavra que existe dentro de nós. No momento em que você é estressado, no momento em que você é atacado, no momento em que você está no ápice da explosão, é nesse momento que Cristo tem que se revelar na sua vida. Tem um animal, é a lagosta. Ela tem uma casca que envolve ela. Não sei se alguém aqui já comeu lagosta. Eu nunca comi. Dizem que tem gosto de frango, mas eu não sei. A lagosta, ela é envolta por uma casca. E essa casca, ela não cresce junto com a lagosta. Isso é algo muito interessante. Porque conforme a lagosta ela vai crescendo, a casca continua do mesmo tamanho. E a única forma dela se desenvolver por completo é ela se esconder debaixo das pedras, porque se ela ficar exposta, pode ser que algum animal, outro animal ataque ela. Ela vai debaixo de pedras, se livra daquela casca que está incomodando ela, e uma nova casca nasce no lugar. Mas só que isso não acontece só uma vez na vida da lagosta. Isso acontece durante toda a sua vida, porque ela tem um crescimento, ela vai crescendo durante toda a sua vida. O interessante da lagosta é o seguinte, porque o que faz com que a lagosta ela troque de casca é justamente aquilo que está incomodando ela. O estresse, o aperto, a casca não servir mais é o que faz com que ela vá, troque de casca e continue a sua vida. E isso deve refletir na nossa vida como cristãos. As coisas que estão ao nosso redor,
aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, dentro da nossa igreja, que não condiz com a vontade de Deus, isso tem que nos incomodar. Isso tem que fazer com que a gente tenha atitude diferente. Isso tem que fazer com que nós ajamos de uma forma diferente no meio onde nós estamos. Porque nós devemos ser conhecidos não pelo nosso nome, mas nós devemos ser conhecidos pelo Cristo que habita nos nossos corações. E é isso que Paulo e Silas nos ensinam. Quando eles são presos, eles não dizem nada. Eles não falam nada para ninguém. Eles simplesmente abaixam a cabeça e vão para onde eles estão levando. E eles acabam parando na cadeia. E parece que a vida do cristão, dentro da Bíblia, é cheia dessas coisas. Porque a gente olha para José e foi a mesma coisa. José teve um sonho. O sonho de José era que a lua, o sol, as estrelas, todas se curvavam diante dele. E ele nem sabia o que significava. Mas por causa desse sonho, ele foi jogado no poço. Por causa desse sonho, ele foi vendido como escravo. Por causa desse sonho, ele foi lançado na cadeia. Mas Deus é tão misericordioso que Ele usa esse trajeto, Ele usa essas oportunidades para fazer com que nós possamos nos preparar. Porque quando nós saímos da cadeia, quando nós somos retirados do poço, quando nós saímos da escravidão, é nesse momento em que Deus fala que tudo aquilo que você passou e pede você para olhar para trás, isso aí que você passou, essas provações, essa luta, todas essas provas que você enfrentou até você chegar aqui, foi para mim te dar isso aqui que você estava esperando receber. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer revelar na nossa vida um milagre tão grande que nós não podemos entender. Será que nós hoje nós estamos crentes de que isso pode acontecer na nossa vida? Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar de pessoas dizendo que nós não podemos fazer, apesar de pessoas dizendo que nós não podemos ir, que nós não vamos chegar, que nós não vamos conseguir. Porque nós temos que ter a consciência que nos servimos um Deus que é chamado de Deus do impossível. O Deus que tirou uma nação do Egito, uma nação da escravidão, e deu para eles a terra que havia prometido há muitos anos atrás. Será que esse Deus, Ele não é capaz de fazer com que você alcance a sua vitória? Será que esse Deus não merece que você dedique um pouco mais do seu tempo à palavra dEle? Será que Ele não merece que você dedique 1 hora do seu dia para falar com Ele? Será que Ele não merece que você dedique 1h30 da sua terça-feira, da sua sexta-feira, do seu domingo, para estar na casa dEle e agradecer a Ele pelas bênçãos e pelas provações que Ele te dá? É justamente isso que nós devemos aprender, que a misericórdia de Deus, ela nos alcançou já. Nós já somos salvos, nós somos separados, nós fazemos parte de uma bênção que nós não merecíamos. Mas só que para que a gente possa conseguir um pouco mais, para que nós possamos experimentar um pouco mais do que é viver com Cristo e andar com Cristo, nós devemos entender que o sacrifício ele deve ser feito. Mas só que Deus hoje, Ele não pede de nós um sacrifício de animais. Ele não pede que a gente traga aqui no altar e mate um cordeiro, mate pombas. Ele não espera que a gente sacrifique animais. Ele espera que nós sacrifiquemos a nós mesmos todos os dias. Ele espera que nós morramos todos os dias para que Ele possa viver em nós. Quando a gente olhar no espelho, nós não devemos refletir a nós mesmos, mas nós devemos refletir a unção e a graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A única forma disso acontecer é a partir do momento em que nós entendermos que a nossa salvação, ela nos garante um passaporte. E esse passaporte, ele nos garante uma passagem para que nós possamos navegar dentro da palavra, para que nós possamos viajar com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter a presença de Cristo falando conosco como se fôssemos amigos, íntimos como irmãos. Nós somos participantes dos filhos da promessa,
Mas nós, hoje, como igreja, nós não valorizamos essa participação. Porque quando nos acontece uma coisa boa, quando nós temos uma experiência boa, nós queremos que essa experiência seja compartilhada com todo mundo que a gente conhece. A gente quer que todo mundo saiba. A gente quer que todo mundo conheça a nossa bênção. Mas por que a gente não faz isso com Jesus? Por que a gente não anuncia Jesus a todas as pessoas que nós conhecemos? Eu prego isso aqui hoje, sabendo que essa palavra, ela me cortou primeiro. Porque eu sei que eu não faço isso. Eu sei que eu não falo sobre Jesus para todas as pessoas que eu conheço. E isso é algo que tem que mudar na minha vida. Isso é algo que tem que ser transformado na minha vida. E da mesma forma que aconteceu com Paulo e Silas, vai acontecer com a gente sim. Nós vamos ser colocados à prova sim. Muitas vezes nós vamos ser jogados em lugares que nós não queremos, com pessoas que nós não queremos, por pessoas que nós achamos que nós podemos achar que nós estamos certos em fazer algo, mas vão ter pessoas que vão nos atacar por fazer o certo. Porque eu tenho uma coisa comigo, que o certo, ele continua sendo certo, mesmo que só você faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, se você acha que servir a Deus vai ser algo fácil, você está muito enganado. Vai ser uma provação, vai ser uma luta, você vai ser jogado na cadeia. Mas só que o que vai definir se você vai alcançar a sua bênção ou não, vai ser o que você faz quando você estiver dentro da cadeia. O que você vai fazer quando você estiver sendo humilhado, quando você estiver sendo, como eu posso dizer, quando você estiver sendo desafiado, quando você estiver sendo humilhado diante das pessoas, é nessa hora que vai dizer o que você realmente acredita. Em qual Deus que você realmente serve. O que você realmente valoriza nos seus dias. E Paulo e Silas nos ensinam isso. Eles nos mostram que o que eles mais valorizavam era a presença de Deus. Aí eu volto lá atrás em Jó. O diabo, ele achou que ele tinha tirado tudo de Jó. Ele tirou os filhos, ele tirou as filhas, ele tirou as terras, os escravos, ele tirou o dinheiro, ele tirou a esposa de Jó. Ele achou que Jó estava acabado, que Jó não tinha mais nada. Mas só que era nesse momento que ele se enganava. Porque Deus era tudo de Jó. A única coisa que Jó queria que permanecesse era a presença de Deus na vida dele. E a partir do momento que ele sabia que ele não tinha pecado contra Deus, ele estava entregue. E nesse momento ele disse: se pelado eu nasci, pelado eu também posso morrer. Nesse momento, Jó, ele se entrega a Deus. E Deus faz com que ele seja exaltado. Quantos testemunhos nós precisamos ouvir? Quantas ministrações nós precisamos ouvir para entender que a presença do Espírito Santo de Deus, ela é muito mais do que aquilo que nós experimentamos até hoje. Porque a única forma da gente experimentar a totalidade da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é só a partir do momento que nós entendermos o que é a eternidade, como foi dito aqui. A gente entender o que é o plano de salvação nas nossas vidas. É só nesse momento que nós vamos entender realmente o que é a presença de Deus na nossa vida e o que Deus pode fazer conosco, através de nós. O que Deus pode fazer com a nossa família, que mudança que Ele pode trazer para as nossas vidas. A partir do momento em que Paulo e Silas são jogados na prisão, eles começam a adorar a Deus. Porque quando você está na prisão, você não tem muito o que fazer. Ou você reclama daquilo que aconteceu com você, ou você escolhe fazer alguma coisa útil com o seu tempo. Então eles escolheram adorar a Deus. Eles escolheram louvar a Deus. Eles escolheram reservar aquele momento que eles tinham
porque eles andavam todos os dias, eles iam de um lado para o outro, às vezes eles não tinham tempo muito de parar em um lugar só, então eles usaram aquele momento ali para adorar, para louvar, para engrandecer o nome de Deus. E nesse momento, quando nós paramos para exaltar a Deus, quando nós paramos para fazer com que o nome de Deus seja conhecido, quando nós deixamos um pouco os nossos problemas de lado e começamos a fazer com que a verdade de Deus seja conhecida pelas pessoas através da nossa vida, é nesse momento que Deus começa a fazer por nós aquilo que nós não esperamos que Ele faça. Porque Paulo e Silas, eles não esperavam que o louvor deles iam fazer com que as paredes começassem a tremer, com que os ferrolhos começassem a se abrir, com que a grade da cadeia começasse a tremer, e viesse o sopro de Deus e abrisse as celas e quebrasse as correntes. Eles não esperavam que isso acontecesse, porque eles estavam mais preocupados em adorar, em revelar para aqueles presos que estavam ali dentro a verdade, a palavra, a vida, que é Jesus. Eles estavam mais interessados em fazer com que Cristo seja revelado do que eles serem libertados. Porque eles sabiam que, dependendo da decisão que fosse tomada, eles poderiam sair dali para a morte. Então, o que eles resolveram fazer nos últimos momentos que eles teriam? Provavelmente, eles resolveram adorar a Deus. Eles resolveram dedicar a melhor parte ao Senhor. Aí que vem o mistério. Porque muitas vezes nós achamos assim, que as provações que nós passamos, elas são para que a gente possa alcançar só as bênçãos que Deus tem para entregar na nossa vida. Mas isso aí é só parte do plano. A misericórdia, a graça e as bênçãos que Deus tem para nos entregar, é só parte daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. A outra parte é quando Ele usa as nossas experiências, Ele usa os nossos problemas, Ele usa as provações que nos afligem, para que isso possa mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E é disso que Ele fala na palavra. Porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Quando nós estamos caminhando no propósito de Deus, Deus vai entregar coisas para a nossa vida, para que nós possamos testemunhar sobre isso para as pessoas. Mas o que vai valer mais vão ser as pessoas que serão salvas através do seu testemunho, através daquilo que Deus te entregou. Porque depois que as cadeias elas foram abertas, as correntes foram quebradas, e Paulo e Silas eles continuaram a adorar e a louvar, o soldado veio. E quando ele chegou na porta da prisão, ele olhou as portas abertas e pensou: agora acabou, porque o meu trabalho era deixar eles presos. As cadeias se abriram, eles fugiram. É melhor eu morrer aqui do que eu morrer na mão dos meus chefes, dos meus superiores. E no momento em que ele ia tirar a própria vida, Paulo gritou: não faz isso não, porque nós estamos aqui ainda. Estamos todos aqui reunidos. A gente está cultuando aqui de boa, pode ficar tranquilo. Aí, nesse momento, Paulo entendeu a revelação. Nesse momento, Paulo entendeu por que ele foi preso. Por que aquela menina lá ficou falando dos dois. Por que eles tiveram que chegar naquela cadeia? Porque existia um homem e uma família que precisavam ser salvos. Existia um homem que precisava ouvir sobre o plano de salvação. Existia uma família que precisava ser convertida a Cristo Jesus. E toda a prova, toda a caminhada, toda a dificuldade que Paulo e Silas enfrentaram, até chegar naquele momento, foi para aquele propósito. E essa é a outra parte do plano de Deus para as nossas vidas. Não é somente entregar bênçãos para nós, não é somente entregar para nós o poder, não é somente entregar para nós a unção, mas é fazer com que esse poder, essa unção, essa imagem e semelhança de Cristo que tem em nós, ela seja conhecida e ela venha a fazer a diferença na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. É isso que Cristo quer de nós, que nós sejamos diferentes, que nós sejamos realmente no meio do povo a luz,
no meio das trevas à luz, que nós sejamos o sal do mundo, que nós sejamos algo diferente do que nós somos hoje. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós sejamos diferentes, que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus, que nós realmente façamos com que Cristo, Ele seja conhecido através das nossas obras aqui na terra. A nossa fé sem obras, ela é morta. Então nós devemos fazer com que Cristo seja conhecido, mas isso só é possível a partir do momento que nós entendemos a palavra dEle, que nós conhecemos as Escrituras, que nós conhecemos aquilo que Ele tem a transmitir nas nossas vidas. Então nessa noite, a mensagem, ela se baseia em duas coisas. Ela se baseia no poder e na unção. Deus vai conceder na sua vida bênçãos inimagináveis. Ele vai conceder na sua vida algo que você ainda não espera e que você acha que não tem capacidade de receber. Mas só que isso só vai acontecer a partir do momento em que você deixar com que a palavra ela habite dentro de você. Que essa palavra ela mude o seu coração. Que essa palavra ela te transforme e te renove de dentro para fora. Que ela seja algo de diferente na sua vida. Porque o único objetivo da igreja hoje não é receber bênçãos materiais aqui na terra. É simplesmente fazer com que Jesus seja conhecido, para que outras pessoas, elas tenham o privilégio que nós estamos tendo hoje, de ouvir sobre o amor, ouvir sobre a palavra de Deus, e ouvir que essa palavra ela veio, ela viveu entre nós, ela morreu e ressuscitou para que pudesse pagar os nossos pecados. Se coloque de pé. Esse objetivo, ele tem que ser revelado nas nossas vidas. Nós, como diz Paulo, nós devemos ser imitadores. Paulo disse, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é isso que nós devemos ser. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós não devemos mais orar pedindo a Deus que Ele venha nos dar dinheiro, venha nos dar casa, venha nos dar carro, mas nós devemos orar a Deus para que Ele venha nos dar unção. Porque através da unção de Deus, nós vamos conseguir tudo isso e um pouco mais. Porque é isso que Ele espera de nós. Ele espera que nós demos frutos. E os frutos que nós damos são as vidas que são salvas através do nosso testemunho. As vidas que são tocadas através do nosso testemunho. As almas que são alcançadas para Cristo, não pelo poder, pela força do nosso próprio braço, mas pela vontade e a misericórdia do Espírito Santo de Deus que habita dentro dos nossos corações. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração agora. Mas só que nessa oração, nós vamos pedir uma coisa diferente. Nós vamos pedir para Deus para que Ele venha nos transformar. Para que Ele venha fazer com que nós sejamos lapidados, que nós sejamos renovados, que nós sejamos transformados pela palavra do Evangelho. Que nós sejamos igual Paulo e Silas, que em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias adversas, a gente não murmure, a gente não amaldiçoe, mas pelo contrário, a gente possa louvar, glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Para que Ele possa vir a fazer a obra nas nossas vidas. Para que Ele venha a fazer a transformação nas nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Meu Deus, a palavra que o Senhor nos deu, meu Pai, não foi uma palavra mole, não foi uma palavra suave, mas é uma palavra, meu Deus, que transforma os nossos corações. É uma palavra, meu Deus, que serve, meu Pai, para renovar a nossa fé. É uma palavra, meu Deus, que serve para que nós sejamos, meu Deus, transformados, para que nós sejamos moídos pela Sua presença, mas que essa presença, que essa transformação, meu Deus, ela venha gerar frutos nas nossas vidas. Que nós, meu Pai, possamos ser diferentes, que nós, meu Pai, possamos ser transformados. Meu Deus, que o Senhor venha a santificar as nossas vidas, que o Senhor venha, meu Deus, a transformar os nossos dias. Que nós não mais, meu Pai, andemos pelo mundo, meu Deus, como luzes apagadas. Que nós, meu Deus, não andemos pelo mundo, meu Pai, como sal sem sabor. Mas que nós sejamos a diferença onde nós estivermos. Que nós sejamos a luz nos lugares escuros onde nós andarmos.
Que nós sejamos, meu Deus, o sal que dá gosto às coisas, meu Pai. Que nós sejamos o diferencial. Que o Espírito do Senhor possa vir a encher os nossos corações. Que a sua graça, a sua misericórdia, que a sua unção, ela possa habitar dentro de nós. Que nós, meu Deus, não nos separemos da sua palavra. Que nós, meu Deus, não nos separemos, meu Deus, da sua unção. Mas que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Pai, presente diante de nós. Que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Pai, diante da nossa presença, meu Deus, nos glorificando, meu Pai. Que o Senhor possa estar, meu Pai, nos enchendo. Que o Senhor possa estar, meu Deus, exaltando, meu Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Que nós sejamos conhecidos, meu Deus, não pelos nossos nomes. Que nós não sejamos, meu Deus, conhecidos pelo que nós somos, mas que nós sejamos conhecidos pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro dos nossos corações. Que nós sejamos conhecidos, meu Deus, pela presença do Seu Espírito nas nossas vidas. Que o Senhor venha fazer, meu Deus, da mesma forma que o Senhor fez em Atos 2. Que a sua igreja, meu Pai, ela ore. Que a sua igreja, ela busque na palavra. Que nós estejamos preparados para que quando o Teu Espírito vier, nós estejamos, meu Deus, prontos a receber a sua bênção. Que nós estejamos prontos a receber, meu Deus, a Tua graça. E que nós possamos fazer com que o Teu nome seja conhecido. Que nós possamos fazer com que a Tua graça seja conhecida. E que nós sejamos diferentes. Que nós sejamos transformados. E que Teu Espírito Santo possa habitar dentro dos nossos corações hoje e para sempre. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus.